Senhor Presidente, Senhora Ministra da Saúde, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, todos sabemos da importância que o Serviço Nacional de Saúde tem para os portugueses. Consideramos até que o Serviço Nacional de Saúde é uma das mais importantes realizações desde o 25 de Abril. Um serviço de saúde que deve cuidar de todos quantos a ele recorram, independentemente dos seus meios económicos, do lugar onde vivem e da natureza da sua doença. Um serviço que não conhece diferenças de grupo, de classe ou mesmo de origem. Quando este ano comemoramos os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, devemos estar orgulhosos das políticas que os sucessivos governos prosseguiram, do contributo dos inúmeros parceiros da sociedade lhe prestaram e, acima de tudo, do notável trabalho que os seus profissionais realizaram. Mas estamos orgulhosos, estamos também muito, mas muito preocupados. Hoje, Portugal não tem um Ministério da Saúde, tem sim um Ministério da Doença. Um Ministério de um governo que não age, reage. Um Ministério que desconsidera e desmotiva os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, ameaçando-os, atacando-os, em vez de com eles colaborar. Um Ministério que desinveste nos centros de saúde, nos hospitais e nos cuidados continuados, privando os doentes de adequadas condições de tratamento e, por vezes mesmo, de segurança, como sucede presentemente nas farmácias hospitalares do SNS. A consequência destas políticas de degradação e desinvestimento é de que o preceito constitucional que prevê a garantia do acesso dos portugueses à proteção da saúde não está a ser efetivamente assegurado. Elevados tempos de espera para consultas e nas cirurgias nos hospitais do SNS. Aumentos das listas de espera para cirurgias. Urgências sobrelotadas com doentes que chegam a ter de esperar 20 horas para serem atendidos. Tudo isto está a colocar em causa o nosso Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, ao longo destes quase mais de 3 anos em que tenho tido o privilégio de exercer as funções de Presidente da Comissão de Saúde, pude ouvir inúmeras entidades do setor da saúde que trouxeram ao Parlamento os seus anseios, queixas, experiências e contributos. Desde ordens profissionais e sindicatos, desde entidades do setor da economia social a parceiros privados, desde associações de doentes e seus familiares, a entidades científicas e académicas, passando também por responsáveis e dirigentes hospitalares. Igualmente, o Governo foi inúmeras vezes ouvido no âmbito do exercício das competências de fiscalização da Assembleia da República, não raro fazendo, nesta Casa, as suas habituais promessas de um amanhã radioso. Só que, entretanto, passaram quase 4 anos, desde que os senhores tomaram o poder. E a verdade é que as vossas promessas se revelaram ocas e mesmo vãs. É que ninguém, de boa fé, acha que o Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que há 4 anos. Os casos da ala pediátrica do São João, que podia estar já feita, mas nem sequer ainda começou. A farmácia hospitalar do Hospital de Gaia, a falta de equipamentos médicos no Hospital de Santa Maria, o aumento das queixas dos utentes, a multiplicação da greve dos médicos, dos enfermeiros e outros profissionais. Todos estes exemplos, entre muitos outros que poderia dar, mostram um SNS mal dirigido por este Governo e esta maioria. Bem sabemos que há sempre escassez de recursos e não ignoramos que os fenómenos demográficos, do envelhecimento e da baixa natalidade contribuem para o desafio da sustentabilidade do sistema público de saúde. Sr. Deputado, queria pedir também ao seu pedido de esclarecimento, se faz favor. Mas sejamos sérios. Este Governo e os partidos da extrema-esquerda que dizem apoiá-lo sacrificaram o SNS a uma gestão ideológica que põe o Estado no lugar das pessoas. Pelo contrário, nós no PSD defendemos um SNS universal e de qualidade, mas com uma gestão orientada para a obtenção dos resultados e para os utentes. Os senhores governam a pensar nas eleições. Nós servimos Portugal e os portugueses. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado.